Olá, bom dia a todas e todos, de volta com mais uma edição do Alô Comunidade. Eu sou Dalmo Oliveira, coletivo de comunicadores populares Novos Rumos. A gente está de volta aqui na programação da sua rádio Tabajara AM. Olha, o programa de hoje a gente traz aí uma entrevista exclusiva com o ativista cultural, multimídia, teatrólogo, ator e diretor Buda Lira. Buda Lira que nos recebeu gentilmente. Nós fizemos essa entrevista na sala de pesquisa musical da FUNESC, no Espaço Cultural, ao lado aí do companheiro Pedro Osmar, que nos cedeu o espaço para gravar essa entrevista com o Buda Lira na semana passada, e a gente está trazendo com exclusividade aqui para os ouvintes da rádio Tabajara AM, também os nossos ouvintes da rádio web Zumbi, uma entrevista especial, exclusiva com Buda Lira. Ele vai falar um pouco aqui, principalmente desse sucesso, dessa premiação recebida com o filme Bacurau, mas fala também de sua vida, de sua carreira e de suas iniciativas na seara cultural, principalmente aqui na cidade de João Pessoa e por toda a Paraíba. Então vocês ficam agora com a entrevista com Buda Lira no Alô Comunidade. Agradecer a técnica aí, os cuidados técnicos de Maurício Mesquita, e vamos direto à entrevista Buda Lira no Alô Comunidade. Boa tarde. Então, Buda, muito obrigado pela presença, pelo aceitar o convite. Essa entrevista é uma entrevista gravada, aproveitando essa brecha na tua agenda também. E a gente quer aproveitar esse momento também da premiação, dessa coisa toda que está acontecendo no cinema paraibano e regional. Mas a gente começa sempre as nossas entrevistas perguntando ao entrevistado qual é a sua comunidade de origem e suas comunidades afetivas. Como é que você se relaciona e como é que você definiria Buda Lira na comunidade? Obrigado pelo convite, né? Desejar aí vida longa ao Alô Comunidade. E também, não sei se já posso falar no Zumbi, né? Na experiência aí do projeto de web rádio, né? Desejar sucesso. São iniciativas importantes para a gente aqui, da cultura e da sociedade mesmo. Bom, eu me identifico por histórico, né? Por nascimento e trajetória, muito ligado a Cajazeiras, como muito ligado a João Pessoa, né? Me adotou, eu vim para cá desde 1972. Então eu tenho muito apreço pela história da cidade, né? Talvez por ser um pouco conservador nesse aspecto de não gostar de ser nômade, vamos dizer, entre aspas, né? De não estar circulando. Eu tenho, para sair de Cajazeiras já demorou. Está fixado. Já foi muito ruim para mim, né? Você saiu quando de lá? 1972, final de 72, Qual quando eu era? terminei o ginásio. Foi? Chamado ginásio, né? Tinha quantos anos? Eu tinha 17 anos quando saí de lá. Certo. E vim para João Pessoa, dezembro de 72. No ano seguinte eu já tinha que fazer na época acho que era segundo grau já, chamava segundo grau. Não sei se, acho que científico foi bem antes. Então a gente, como era comum, os filhos, vamos dizer, da classe média para baixo, né? Uhum. Meu pai era funcionário público da Receita Estadual, e aí, mesmo com muitos filhos, éramos 11, ele tinha essa obrigação de mandar para a capital ou para Campina Grande, quando havia essa escolha. Eu vim para cá, vim com todos os irmãos, inclusive os pequenos, miúdos e os grandes. Mas enfim, aí para não sair do foco da sua questão... E lá em Cajazeiras, qual era a comunidade, o bairro, a relação?
lá, assim como o Roger, como a gente tem um Roger, lá não era bairro, né? Assim como você tem um Roger, Jaguaribe, Pedro Osmar, que está aqui acompanhando esse bate-papo, tem uma ligação com Jaguaribe. Nós tínhamos a Higino Rolim, que é uma rua que acabou ficando famosa, né? Higino Rolim. Higino. Porque são as margens do Açude Grande. Sei. Coladas, praticamente são 4 ruas que desembocam, 5 ruas que dão para o Açude Grande, para o balde do Açude Grande, que é o açude que deu origem a Cajazeiras, né? Uhum. Então, assim, essa rua era muito movimentada. Para você ter ideia, 2 acontecimentos para ilustrar isso, essa relação com a comunidade, com a rua. Lembro muito bem que teve um São João que foi feito com toda a participação da rua, espontaneamente. Claro que alguém pensou nisso. Eles faziam arraial lá, fechavam a rua? Fechavam a rua, exatamente. Era pavilhão, aquela coisa, né? Não fazia. Não porque... cobria, não? Não cobria, porque... Não precisava. Não era como aqui, porque não tinha essa chuva constante, né? Eles arriscaram. Então, desde a decoração cedinho, a feitura do alimento, etc. Por isso que eu tenho um apreço muito grande a essa relação comunitária, o São João também sendo feito dessa forma. Não que seja contra a trazer shows, a fazer, mas eu acho que não devia ser estimulado essa forma de comemoração das festas juninas. O festejo ali mais na comunidade mesmo. Né? Então, assim, Buda, nessa época, o que é que você aprontava por Cajazeiras? Porque você já veio aí quase... Era criança, né? Era criança adolescente, um pouco criança, pré-adolescente. Mas já tinha alguma atividade artística? Não tinha. A relação... Nem pretensão? O que é que você pretendia nessa época? Não, a gente via, né? A gente via as coisas acontecerem. Eu tenho assim, na lembrança, bem desbotada, um espetáculo Alto da Compadecida feito em praça pública, pela figura que é bem emblemática, uma chamada Iraclis Pires. É uma pessoa que teve uma importância muito grande no teatro e no jornalismo cajazeirense. E ela montou esse espetáculo, se eu não me engano, foi para o centenário de emancipação da cidade. E ela montou esse espetáculo na escadaria, né, do Açude Grande, né? Eu falei nas ruas que dão acesso ao Açude Grande, e tem uma escadaria que dá exatamente na Praça João Pessoa. Forma-se um palco natural, né, como aqueles teatros, uma imitação pequena dos teatros gregos, né, aquela coisa assim, só que não era arena, né? Mas enfim, a gente tinha esse contato espontâneo com as coisas que aconteciam na cidade em termos de teatro. Eu acabei fazendo teatro, e aí, para chegar ao segundo exemplo, quando estavam fazendo a BR-230, o Exército foi que fez a parte de Santa Luzia para Cajazeiras. E se instalou em Cajazeiras, e justo na minha rua, uma família de funcionários, não eram militares, eles eram civis. Que ano era esse? 70, 71. Certo. Ele, 71, eu acho. E aí o filho de do casal de funcionários, ele montava, onde chegava, montava a Paixão de Cristo. Ele era o Cristo e tudo. Aí ele fez com todo o pessoal da cidade. Antes de surgir o Grupo Terra, vocês conhecem um pouco da história do Grupo Terra, de Eliezer, Nanego, Soia, que começaram a fazer teatro também naquela rua, já para emendar o terceiro fato. Mas a gente fez... Então a sua experiência primeira é com a Paixão de Cristo, nessa situação. Em Cajazeiras. Eu estudei interno, né? Quer dizer, para demonstrar que a gente viveu na escola muito agregado. E no colégio interno a gente também tinha acesso ao cinema, principalmente, porque Triunfo Pernambuco, que faz um festival grande de cinema, faz um festival de cultura, né? Naquele circuito chamado inverno. Eu estudei 2 anos lá, e o colégio, por coincidência, em Triunfo de Pernambuco. Sei. E o cinema pertencia, né? Eu não sei se ainda hoje pertence à Ordem dos Franciscanos. Então a gente ia quinzenalmente, eu não lembro bem, mas íamos com frequência ao cinema e saíamos do colégio em fila, né? Do pequeno ao maior, aí descia aquela fila. Já passei o filme. Mas aí voltando a Cajazeiras, então essa ligação, a ligação com a Açude Grande, por coincidência nós estamos, inclusive, há 2 anos acompanhamos uma luta para a restauração do açude, esgoto,
inclusive construções desordenadas no entorno, porque como já não mais fornece há muito tempo, não fornece desde acho que a década de 70, não fornece mais água para a cidade, aquilo ali foi sendo invadido. Então tem uma luta muito grande, ganhou muito impulso. Isso tudo está dentro da sua pergunta, né? Não, tudo bem. Então, assim, ganhou muito impulso com o último orçamento democrático, acho que mês passado, a edição do orçamento democrático, em que o fórum que foi instalado, o movimento que está sendo gestado lá, eles foram em peso e conseguiram colocaram como as 3 prioridades. Massa. Mas enfim, tudo tem a ver com o que você está trazendo aí, com a relação com a comunidade. Então, agora, ainda hoje eu tenho essa relação com Cajazeiras. Jóia, é isso que eu quero saber. Essa história que você está contando? Com a cultura local. Essa história que você está contando parece... significa dizer que você, vindo para João Pessoa, de qualquer forma, você manteve essa relação? Mantive. Por muito tempo eu ia 2, 3 vezes por ano. Depois eu fui deixando um pouco mais, porque... Né, mas eu ia 3 vezes por... Aquele negócio da dificuldade de sair de Cajazeiras. A gente anotava no calendário. Aqueles calendários que morava lá, a gente, quando voltava da cidade, riscava mais um dia para ver quando se aproximava da Semana Santa, para voltar. Até a gente se desligar, né? Cortar o cordão umbilical com a cidade. Mas eu tenho uma relação... A pergunta é essa relação e essa ida e volta com cultura começou quando? Desde sempre, né? Desde que... Assim, vou voltar para fazer cultura em Cajazeiras. Bom, aí eu fui... não tinha relação com a produção, eu ia mais por uma questão afetiva, e algumas vezes eu fui com um espetáculo, né? Pela primeira vez eu voltei com um espetáculo lá, que me encheu de alegria. Qual foi? O BR-230, que eu acho que Pedro viu. Direção de Fernando Teixeira, texto de Fernando Teixeira, Carmelo Reinaldo e Alarico Corrêa Neto. Que história era essa? Para quem não... A história da BR-230, exatamente, a gente estava falando, foi feito, acho que Carmelo Reinaldo viveu a experiência em Santa Luzia, porque a situação passa de toda Santa Luzia. Isso, passava ali a situação de uma comunidade que é invadida, vamos dizer, entre aspas, mas é invadida mesmo por centenas de trabalhadores, engenheiros, uma cidade pequena que recebe a instalação de uma empresa. Aquilo mexe com toda a cidade, nos costumes e tudo mais. Então a história basicamente é essa. E com o preço do aluguel também, né? Aumenta, né? Aumenta o preço do aluguel. Mas havia muitas situações conflituosas. Prefeito, eu fazia um filho do prefeito e depois eu fazia a namorada de uma figura. Eu acabei fazendo também a namorada do engenheiro, porque a menina saiu, Fernando Teixeira, com aquelas invenções dele. Mas enfim... Eu fui a Cajazeiras por isso, mas depois eu comecei a relação com Cajazeiras, por incrível que pareça, além dos festivais, foi me engajar na luta de construção de um teatro. Acabou dando resultado. Dá para fazer umas fotos aí? Acabou dando resultado, né? Foi uma luta muito boa. Na época o governador era o Wilson Braga, Raimundo Nonato, né, com a inteligência dele, era uma figura que tinha essa capacidade. Eu acho que conseguiram verba do Ministério da Educação, não tinha Ministério da Cultura, eu não lembro quando foi inaugurado. Eles conseguiram recursos para fazer uma obra no espaço de uma escola. Foi por isso que foi possível fazer o teatro, que é nos fundos do teatro. O Teatro Heracles, ele é nos fundos da escola Monsenhor Moisés, uma coisa assim. Em Cajazeiras. Então, assim, para te responder a questão da relação com a cidade, sempre estou muito próximo, né, dos grupos, seja trocando ideias. Hein? Eu gosto muito dessa relação. Beleza, a gente está batendo um papo com Buda Lira, ator, produtor, agitador cultural aqui de João Pessoa, e tá contando a história de Cajazeiras também. Buda, agora fala um pouco das relações comunitárias em João Pessoa. Em João Pessoa. João Pessoa, além da relação com a escola, que é um espaço, uma relação, vamos dizer, muito comunitária, né? E quando eu cheguei aqui, eu fui estudar no Colégio Estadual Bairros do Estado. Tinha acabado de ser inaugurado. A diretora, por sorte nossa, foi a Márcia Kaplan, que é a viúva do maestro Kaplan.
Então, assim, chegando lá, eu, além da convivência na sua maioria, as pessoas do interior, né? Afrânio Ramalho, não sei se você lembra dele, trabalhava muito com o Zé Bezerra, cantor, né? Ele, nas peças do Zé Bezerra, enfim, a gente tinha essa proximidade. Vocês vieram morar primeiro aonde, Buda? Na Torre. Na Torre? Na Torre. Agora, o engraçado é que eu não tive uma relação, vamos dizer, forte com a produção cultural das pessoas porque das pessoas do bairro. Sei. Porque todos eles, quando despontavam, já estavam, vamos dizer, no centrão, usar essa expressão pejorativa, Dida, todo mundo. Quando a gente fez Donzela Joana, está aqui Pedro Osmar, Pedro, que está acompanhando. Me ajuda aqui, Pedro, por favor. Que está acompanhando, sabe que todos eles iam para Santa Rosa. Para o Santa Rosa, ou iam para o Jaguaribe Carne, ou iam para as comunidades, das microcomunidades, vamos dizer, os subgrupos, não é isso, Pedro? Mas que são naturais nos grupos musicais e tudo. Por exemplo, não montei uma peça, fala aí, Pedro, não montei uma peça Donzela Joana que Pedro tocava, Paulo tocava, Dida tocava. Donzela Joana foi 78. 8. 78. Pô, era um momento em que conseguiu reunir nessa peça o pessoal da música. Eu lembro que eu tava lá, Paulo Ró, Caju Moraes. Que era da Torre. E os atores, digamos, adolescentes da época. Da época, exatamente. Com os velhos também, né? Pereira de Nascimento. Então, eu fiz só a música. Eu fiz a música e ensinei para o pessoal da época. Paulo Ró era quase o dirigente lá musical. E quando vocês viajaram para... Foi, para o Mambembão, para São Paulo, Rio. Pode ir. Aí você... Então, aí eu fiquei... Foi junto. Eu não fui. Você não foi? Não. Foi Balula. Balula era ator da época? Era ator na época. Não fui, quem mais? De música. Eu sei que... Caju foi, Moraes. Caju foi. Dida Fialho foi. Dida já parece Paulo que tocava. Ró. Mas enfim, era um momento musical que estava bem próximo do teatro. Do teatro, exatamente. Isso era interessante, porque na atualidade não há muito isso, essa relação de... Não há esse diálogo praticamente, porque ficou muito próximo do departamento de música da universidade. Aí a gente que era autodidata, que era analfabeto, que é o meu caso, né? Eu não cheguei perto. Mas muita gente ficou. Paulo Ró ficou porque eu achava que ele ia dar certo para entrar na universidade e fazer música universitária, né? Mas ele recuou também, ele não quis. Eu não fui, enfim. Aí essa coisa o pessoal de Cajazeiras em peso foi para a universidade, se formou e tal. E hoje esse teatro que é feito em João Pessoa é pessoal da universidade, né? Eu lembro quando o Luiz Carlos Cândido trabalha comigo aqui, fica comentando os atores que ele formou, os atores que ele... Aí ele disse assim, quando eu peguei a família de Buda Lira, eu formei toda ela na parte de ensinando a luz, a iluminar. Técnica, né? Iluminação, essas coisas. Era iluminação ele, né? Mas eu acompanhei isso que o Buda está falando aí bem de perto, porque eu era muito ligado também na época com o pessoal da Escola Piolim. Tranquilo. O Piolim foi isso, quando eu estava falando do Colégio Estadual, porque encontrei Luiz Carlos Vasconcelos lá. Tivemos eu e Roberto Cartacho. Roberto, por coincidência, era primo, veio morar com a gente quando meu pai... E aí foi através de Luiz, por isso que eu citei a história da Torre, porque os músicos ou pessoas de expressão acabava virando um grupão, né, de música, todo mundo porque era uma comunidade relativamente pequena para o período, então estava todo mundo ali, quando era um show no teatro, estava todo mundo no teatro, estava muito próximo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando do Bairro dos Estados,
imediatamente me incorporei a essa chamada comunidade artístico-cultural de João Pessoa. Aos pouquinhos eu fui conhecendo Santa Rosa, os atores veteranos da época, E a graduação, Buda? A graduação, na verdade, quando a gente sai do interior, você vem fazer medicina, direito, essas coisas assim. Você não sai... Você já veio com a... Como é que com foi? essa... Hein? Você já veio com a ideia do... Não, eu vinha com essa obrigação, não era uma determinação, uma escolha minha. Eu acabei fazendo farmácia, Deus me livre que eu vou fazer medicina para ver sangue, para ver não sei o que. Aí fui fazer farmácia. Só que você, as primeiras disciplinas são todas ligadas à anatomia e tudo, você tem que estar vendo as coisas, né? Eu só não cheguei nem a terminar, né? No primeiro ano eu já perdi o primeiro semestre, porque eu só vivia, por coincidência, quando eu entrei em 76, em 77 surgiu o curso de educação artística. Aí imediatamente eu só vivia no curso de educação artística. Aí foi quando eu decidi abandonar o curso e fiz uma carta ao meu pai dizendo, olha, eu não vou fazer isso, não vou fazer educação artística. Que na verdade até fazer um parênteses. Por mim eu teria feito, se eu tivesse orientação, eu teria feito comunicação, que era um curso mais para mim, mais pujante, né? Mas enfim. Que foi o que eu fiz. Pois é. Você... agora me diga o seguinte, como é que foi essa transição dos cursos? Como é que você resolveu isso? Não, foi tranquilo. Eu só vivia no Departamento de Arte e Comunicação, o famoso DAC, né? Já era DAC, né, naquela época, né? Já era DAC. E eu vivia por lá, né? Então em 77 eu fiz o vestibular, já entrei. Mas você fez outro vestibular? Tive que fazer um outro vestibular. Foi? Não conseguiu transferir, não? Não, aí eu consegui. Que eram áreas diferentes? Não, eu não sei, eu não lembro bem. Né? Eu lembro que eu fiz alguma coisa de prova, sabe? Foi? E passei, porque aí também já não era complicado, né? Uhum. Mas aí fiz o curso de educação artística e essa relação da arte e cultura com o setor cultural era uma coisa muito forte, né? Havia uma proximidade, como hoje já ainda há, né? Uhum. Tanta produção musical, os grupos que são formados de teatro são de alunos que terminaram a graduação, são pessoas que terminaram a graduação de teatro, música, a mesma coisa. Então, assim, a história é essa, sabe? Depois, com o colégio estadual, eu já me incorporei, através de Luiz Carlos, já me incorporei na comunidade artístico-cultural e, a partir daí, eu participei da inauguração do Piolim, da fundação do Piolim, por iniciativa de Luiz, né? Bom, aí foi uma sequência que foi me enraizando aqui em João Pessoa, em João Pessoa. Certo. Então, antes da universidade, você já estava envolvido? Já estava, né? Totalmente. Uhum. Eu já tinha feito umas 3, 4 peças já. Foi? Já tinha feito umas 3 peças. Beleza. Então já estava, né? Já. Com o currículo encaminhado. Já fazia parte de uma... A gente tá com Fabiana Veloso também. Fabiana é atriz, fez produção teatral e coisa e tal. Eu pedi para ela me ajudar nessa entrevista e ela conhece essa história bem antes que eu. E a gente convidou Fabiana também, que é a nossa produtora aqui, para nos ajudar. Boa tarde, né? Bom dia. Esse programa tá indo de 11 horas agora, né? Bom dia, Fabiana. Foi bem uma curiosidade e a aceitação da tua família foi bem tranquila, porque você já tinha essa relação com o teatro, com as artes. Foi tranquilo ou eles foram, não, você deve fazer terminar o curso de farmácia? Como é que foi isso? Eu fiz muito tranquilo, porque na verdade na época já não tinha essa aproximação, né? E meu pai também não estava muito mais ligado nisso, né? Ele tinha esse lado dele de aceitação mesmo das coisas. Acho que pelo tempo vai maturando isso. Foi super tranquilo. Eu me dei a carta, inclusive, porque para fazer... Oi? Ele já, lá em Cajazeiras, ele já participava? Não, Cajazeiras fazer teatro, tá ligado ao movimento cultural, era uma coisa de status, não era uma... Entendeu? Não era, nunca foi problema. Inclusive, o padre Rolim, ele, nessa época, ele teve uma participação cultural também? Não, o padre Rolim é secular, né? Ele fundou a cidade, né? Sim. Entendeu? Então, assim, o fato de ter sido educação, a cidade ter se desenvolvido a partir de um colégio, e depois você tem
Delbrando Assis, uma geração que fazia teatro, que eram pessoas... você tinha tanto pessoas mais populares, né, mais de classes menos abastadas, ou que não tinha tanto, vamos dizer, da elite social, mas você também tinha, né, pessoas, a dona Iraclis mesmo era uma pessoa vamos dizer, de uma família muito tradicional, elite. Da elite econômica da cidade, entendeu? Mas também você tinha os estudantes e tudo, então era uma situação muito tranquila, porque vinha das escolas, entendeu? Então não tinha, pelo menos lá não tinha esse problema não. Ô Buda, vamos dar um pulinho aí da história, fala um pouco da Escola Piolim, como é que foi essa chegada ali é Alto Roja, né? Ali surgiu no Alto Roja, né? Porque quando foi fundada, ocupou salas do hoje Centro Cultural São Francisco. Era lá em cima? Lá em então. cima, em 77, Sei. Pedro Osmar que acompanhou muito isso, fez música pro... E qual foi a ideia da Escola Piolim, Buda? Não, Qual foi a proposta inicial? Não, a proposta, essa é uma ideia de Luiz Carlos, do espírito dele, né? Muito, vamos dizer, aventureiro, muito de ambição, desbravador, ele sempre foi um cara à frente, né? De muita força. Então a ideia foi dele. Como eu disse, tivemos a sorte de irmos estudar no Colégio Estadual Barra do Estado, encontramos Luiz Carlos, aí por aí se deu. Então eu particularmente participei da fase bem efervescente, que foi em 77, da fundação do Piolim, março de 77, até 78, porque eu comecei também a sair. Eu nunca fui, também era desgarrado, né? Eu fui fazer a Donzela Joana, fui fazer BR-230 e sempre estava trazendo outras coisas. Depois eu saí mesmo. Mas assim, a ideia da escola... Quando ele chamou, não, a ideia dele, vamos fazer o quê? Não. Qual é a tese? É só teatro? Olha, era o quê? Antes da fundação do Piolim, foi bom você insistir na questão, porque antes disso, quando o Luiz Carlos dirigiu e eu participei do Aborto, um espetáculo muito, muito forte, ganhou o Festival Nacional do Teatro Amador em 76 na Bahia, em Salvador. Luiz Carlos, na volta, já começou a nos provocar para morarmos juntos, fazer uma comunidade, fazer um grupo de teatro. E ali na subida, quem sai da rodoviária, aquela rodoviária nova, quando você sobe tem uma série de prédios ali, né? Tem um térreo, tem sempre o primeiro andar, não tem os comércios, no comércio ali, ao lado do batalhão da Polícia Militar. Antes de chegar mesmo, lá na subida mesmo, depois da integração você vai subindo. Ali subindo, saindo do Varador, né? Ele alugou, Mário Coutinho, Amaro Coutinho, na subida ali nessa rua, onde os ônibus sobem para ir, né? Ele alugou um prédio, um vão, um banheiro e vão. Você está falando daquela ladeira que sobe para os Correios, antigo Exatamente, Correio? Certo. Exatamente, logo no começo mesmo. Certo. Ele alugou, nós tivemos uma experiência de 3 meses, 2 meses, eu não lembro bem, mas eu lembro muito bem que a gente foi para lá, eu para sair, porque a gente morava na torre, por trás do posto de Afrânio, morávamos ali. Sim. Quando eu saí dali foi uma novela danada, meu irmão se agarrou comigo, foi um chororô danado, porque eu ia sair de casa, olha. Isso, rapaz. Foi. Deixou a família toda sofrendo, rapaz. Aí eu fui, foi difícil. Mas, abandonou. Com a gente, né? Aí fui morar lá, né? Aí ensaiava, aí à noite as pessoas tinham as atividades, Everaldo Pontes, quem fazia parte dessa morada, Everaldo Pontes, Dilson Dias. Era o coletivo. Dilson Dias trabalhava no norte. Depois eu vou contar uma brincadeirinha aqui dessa história. Conte que eu trabalhei no norte, eu quero saber. E a gente ensaiava à noite, assim, trabalhava à noite, o Luiz Carlos, que era do grupo, a liderança que viajava, isso foi 70... Era o pai. 77, alguma coisa, ou foi 76, agora não me recordo. Isso, foi 10 anos antes de eu chegar em João Pessoa. Pois é. Eu estava em Guarabira. Então a gente tinha isso, quer dizer, antes do Piolim. A ideia era exatamente ter um grupo de teatro, um espaço, uma sala, para desenvolver as atividades dele, né? Porque ele era uma pessoa que estudava, de nós todos, ele e Everaldo,
E Edilson também era um cara de leitura. Pesquisador. Mas do ponto de vista da cultura teatral, Everaldo e Luiz Carlos, principalmente, eram figuras que conseguiam. Luiz Carlos conseguia viajar, ia para festival de Ouro Preto, etc. Então, assim, os ensaios eram em torno da experiência de Luiz como ator e diretor. Então foi isso, antes do Piolim. Depois ele disse, olha, tem esse... funcionava um antigo colégio estadual, né? Na parte, inclusive, que já foi demolida com a restauração. Não sei, foi um erro na demolição, porque era Qual é o estadual que você está falando? Atrás da igreja de São Francisco funcionou o colégio estadual, do Roger. Entendeu? Certo, então foi certo. demolido a parte que era funcionava no colégio estadual. Aí Luiz Carlos viu essas salas e disse, vamos para lá. E aí teve um domingo, passamos o dia inteiro jogando água sanitária, escambau, porque as paredes ali era o refúgio da moçada toda que ia lá fazer pintar e bordar. Então era cocô nas paredes, era tudo. Então ficou quase 2 dias. Pois ficou quase 2 dias, 3 dias de molho. É tanto que quando inaugurou, os caras foram lá porque chegaram a tirar, Luiz Carlos pulou a janela, foi uma novela, não foi? Porque os caras viram o espaço dele invadido. Aonde é isso? Não, lá onde funcionava no Colégio Estadual do Roger. Sim. Por trás onde é a Igreja São Francisco. Certo. Hoje é o Centro Cultural São Francisco. O espaço não existe mais porque foi demolido. Certo. Porque quando eles restauraram as igrejas e o convento, e essa parte do convento, que era um século depois, eu soube muito depois ali, demolir. Botaram abaixo. Porque não precisava, né? Porque era quase igual, né? Fazia um L com o convento. Sei. Mas enfim, essa é a história. Mas tem uma história interessante. Do norte. Do norte, Edilson usava uma capangazinha, terminava e tomava café, eu ia para a faculdade e Edilson ia para o norte, né? Às vezes eu ia, porque eu estava trabalhando na época, eu consegui trabalhar um primo meu me arranjou um emprego no Secretaria de Transporte, não sei o que, eu tirava xerox, não sei o que. Aí, Edilson, a gente fez um exercício, naquela época se fazia os exercícios de você se soltar mais, né? Você beijar o outro, sabe, abraçar, não sei o que. Aí quando a gente subiu, no outro dia de manhã, a gente subiu, Edilson, vem cá, Edilson, me dá um beijo aqui no viaduto. Tu não é desbloqueado já. Brincadeira que eu tirava. Não pode ser. Mas enfim, eu espero ter falado do tema comunidade. Então foi aí que a gente foi se sentindo no espaço, pertencendo a uma comunidade artística da cidade. A gente já entrevistou o Edilson aqui e ele contou aquela história do striptease que ele fez lá na Associação, né? De Moradores do Castelo Branco. Nunca mais vi Edilson. Edilson, de vez em quando ele aparece lá. Né? Ele tem um assento lá no Geisel. De vez em quando ele baixa lá no Geisel. A gente está conversando com o Buda Lira, atualizando o papo aqui. Na verdade, é a primeira vez que o Buda vem aqui no Alô Comunidade. Esse programa ele é um misto de programa cultural, Pedro, com alguma coisa social também, sabe? De vez em quando a gente traz um sindicalista, um cara da atividade política e coisa e tal. Então mistura um pouco as pautas. Que é bom, né? Para não ficar muito monótono. E temos 2 equipes. Nós temos uma equipe mais... A minha é mais política. Hoje que eu dei uma furada, estou conseguindo invadindo a praia de Fábio Mozart, que é um cara mais do cordel. Que faz as histórias de cordel e coisa e tal. Então, a proposta do Alô Comunidade é justamente essa. E você disse que teve uma saída, se afastou um pouco do Piolim, mas depois aí como é que foi aquela história de ir lá para baixo, para perto da bica? Pronto, ali eu não estava dessa fase. Aí já foi quando no governo, acho que no primeiro governo Buriti, ele resolveu restaurar todo aquele complexo, né? Igreja. Que era uma fazenda ali, né? Não. Eu estou falando lá de cima, na primeira sede, né? Sim. E aí a moçada teve que cair fora. De restauração. De restauração. Aí Luiz fez uma campanha muito grande, a gente já estava ali. Acho que final de década, foi em 79 essa movimentação, para 80, porque a transferência foi feita em 80. Então teve um movimento muito grande, acabou articulando o Instituto IFAM, né, do Patrimônio Histórico Nacional, o que resultou na escolha daquele espaço lá embaixo. Né? Luiz Carlos acabou pesquisando outras áreas e encontrou aquele convento. Mas eu já não estava mais. Sei. Eu já estava cuidando de outras
de outras coisas. Mas entendeu? você voltou a atuar? Eu retornei lá no Piolim. Sim. Sim. Na diretoria e coisa e tal? Sim. A partir, principalmente, eu voltei, eu acho que entre 80 e 83 ou 4, eu voltei até para fazer a primeira lona de circo. Foi feita, ele comprou o tecido, né? E tinha que passar a cera. Isso. Aí foi quase um mês de trabalho, inclusive numa tentativa de fazer, eu acho que 81 isso, numa tentativa, 82, na tentativa de se fazer o circo, né? Então acho que eu fiquei nisso, demorou um pouquinho, a gente tentou montar um espetáculo, um texto, inclusive feito coletivamente, Luiz Carlos e quem transitou pelo Piolim no período, acabou escrevendo esse texto que envolvia personagens da escola, na relação com a comunidade, um texto bem interessante. Mas aí não... Hein? Pois é, era um texto, pelo menos o próprio Piolim, né, o alunado, porque eu acho que bate forte lá, muito interessante. E aí ele foi, mas também acabou, a gente não resultou no espetáculo. Eu lembro de ter saído, eu voltei depois, em 94. E aquele depois do Sarapalha, e foi na tentativa de se montar um novo espetáculo, eu fui para lá, acabei ficando. Inclusive não fisicamente, porque eu não tinha um cargo, mas comecei junto com o Nanego. Colaborando de novo. Papai, vamos levantar isso aqui, fazer projetos. Foi quando eu entrei e só saí agora em 2016. Então levou aí, quantos anos, né? Uns 20 anos, eu acho. Ô Buda, qual é a relação lá da escola com aquele entorno, a comunidade, o Roger, como é que é ali? Olha, é uma relação de o pessoal muito participa, tem informação, como é que é? Olha, o básico do projeto é a educação. Né? Você oferece oficinas, busca, através das oficinas de artes, integrar o projeto educacional com as escolas. Tem todo esse esforço, tem toda uma história, mais de 40 anos, né? Desde a fundação, passando por isso. Então tem toda essa... busca ter a relação com as famílias. Agora, não é uma situação muito fácil, né? Ele tem altos e baixos muito grandes, né? Tem integração com a Secretaria da Educação? Como é que é? Do Estado, muitas vezes apoia, né? Você tem um histórico de apoio, né? Com lacunas muito grandes, né? Às vezes passa tempo sem apoiar, mas não podemos desconhecer que desde que o Piolim foi para aquela área ali, que o Estado, inclusive por comodato, assinado... Sim. Desde o primeiro comodato com o governo Buriti, o Estado é responsável pela água, pelo fornecimento de água e energia para ali. Então a área, né, a parte da estrutura continua... É cedida pelo Estado. Do Estado, né? É do Estado porque pertencia ao Estado. Funcionava a Secretaria de Agricultura ali. Era uma espécie de companhia, Cidagro, alguma coisa assim. Isso, eu tô ligado. E com a Bica, tem relação com o ambiente, aquela coisa? A Bica é a prefeitura, né? É, prefeitura. Eu posso relatar da minha experiência com a Bica, principalmente no primeiro mandato de Ricardo. Sim. Né? Porque teve inclusive uma pessoa que é aqui do Espaço Cultural, né? Que trabalha no Espaço Cultural, que é Edilson Parra, né? Parra, né? Que chama Parra. Ele foi diretor da Bica. Inclusive o projeto de restauração da Bica começou na primeira gestão de Ricardo. Acho que eles fizeram a primeira etapa e para fazer isso foi criado um fórum por iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente. Acho que a Bica, quem a Bica está ligada. Eu fazia parte porque acompanhei muito até ser feito o edital que ganhou o projeto, que é do Marcos Santana. Do arquiteto Marcos Santana. Faço questão de frisar porque é uma figura extraordinária, até hoje ele tem essa relação com a gente. Então, assim, a relação com a Bica, a partir de então, é uma relação muito boa, muito proveitosa, né? O próprio, quer dizer, uma série de iniciativas que é de parceria mesmo. Pelo fato da gente também ter integrado, não só porque integrou esse fórum, associação de moradores, enfim, uma série de pessoas foram mobilizar, biólogos, para discussão do que é que seria esse projeto da Bica, de restauração da Bica, a resultar no edital que teve o projeto vencedor. E agora está na execução, agora a terceira parte, uma parte bem avançada que o prefeito atual, o Luciano, está tocando. Buda,
Teve um período que tinha um experimento em rádio, né? Rádio comunitária. Você lembra desse período? Eu lembro desse período. Na verdade, era uma difusora que funcionava. Ele tinha os alto-falantes que chegavam no bairro. Funcionou por muito tempo. Foi. Mas aí começou, não sei, até onde eu tenho de informação, houve uma denúncia. As pessoas estavam reclamando do barulho. E aquilo não faz tanto barulho, mas enfim. O fato é que a experiência da difusora, ela cessou. Falando em difusora, eu queria puxar já o gancho aí para o Cafuçu. Certo. O Cafuçu também funciona em torno da difusora, né? Da difusora, exatamente. Como é? Conta um pouco da... A experiência do Cafuçu, na verdade, tem a ver com o seu tema, né? Você está sempre provocando como é que você... quais são as comunidades, né? Então, eu me incorporei ao projeto Cafuçu na movimentação a partir das muriçocas. E para ir direto na questão, eu tenho bem forte na memória os parques de diversão que passavam em Cajazeira, principalmente o Parque Maia, que eu não sei se vocês recordam desse empreendimento. Ele se instalava exatamente numa praça que dava de frente para a minha rua. Não só na minha rua, a praça pegava 3 ruas. Tinha canoa? Canoa na corda. Canoa nas cordas, cavalinho. Lá em Guarabira, roda gigante. Só me lembro das canoas. E eles tinham uma difusorazinha. Eles instalavam uma difusora na roda gigante. Então Exato. ali tem uma música que ainda hoje eu brinco com teinha, principalmente com azeitona, que é de trombone, porque é uma música, eu esqueço, não sei se é Bird, pássaro em inglês, Beat of African, uma coisa assim. É uma música muito interessante, que é um instrumental. Ele começa... Pararará, pararararararara, pararararararara, tararararararara. E vai entrando os instrumentos, né? Depois entra corda e tudo. E eu desse encontrei com azeitona, desse negócio de carnaval, né? Um baiano, ele tocou, muito engraçado. Agora, voltando, aí tinha essa difusora, você mandava recado. Essa música, a chamada vinheta, né? Que abriu o parque. Sim. E depois quando encerrava com essa música. Era uma alegria danada, né? Você estava em casa jantando, a música tocava, eita, comia, aí ia pro parque, né? Ficava lá fazendo... Parque Maia. Parque Maia. E como a gente faz o baile do Cafuçu, há mais de 28 anos, a gente faz o baile do Cafuçu. E o baile era exatamente o laboratório do bloco, é a prévia, né? É a prévia. E num dos bailes, eu lembro muito bem no antigo Paraíba Palace, Paraíba Café. Não é? Ali tinha o primeiro andar, a gente instalou as difusoras. Cristóvão Tadeu, o saudoso Cristóvão. Jogava para os pontos sem réis. Não, era no Praça Antônio Navarro, o Paraíba Café. Onde é o Paraíba Café? Sim, na esquina, né? Dali. Não era. É no meio. Na esquina é o Coletivo Mundo, né? Espaço Mundo. Era no meio, que era de Bob Zack. Eu lembro. Eu sei qual é. Então ali no meio a gente fez o baile nesse dia aberto mesmo. Quem quisesse dava um trocado, não sei o quê, porque também só tinha música ao vivo, só tinha difusora. E era DJ. Na praça ou era na lá? Praça, na praça. Você sentava no bar ou estava na praça. E foi aí que eu disse, rapaz, vamos fazer a difusora, porque aí a gente vai fazer um negocinho aqui diferente. Aí começamos a tocar. Toca só frevo, os frevos baianos, pernambucanos, daqui a pouco, a gente entrou com Você é Doida Demais, bicho. Ficou todo mundo, sabe aquele negócio de um caminhão que descarrilha, né? Todo mundo, que danado é isso, aqui foi. E daí foi uma sequência de músicas. Rapaz, Márcio Grey, que é aquela música que é clássica dele. Não, eu não consigo acreditar. Aplaudiram, rapaz, música mecânica, os caras aplaudiram a música. Porque se quando é ao vivo, tudo bem. Mas aplaudiram, quer dizer, foi um negócio assim. Foi aí que começou, a gente botou aí começou foi a prévia, né? Já no bloco a gente tentou botar. Inclusive a gente tentou fazer com a FM mesmo, transmitindo. Para que ela fizesse isso e saísse nos 3 polos. Acabou a gente tentou 3 vezes, deu um problema, era uma novela. Acabou a gente arranjando outra solução, que é de ter a difusora em são 3 praças hoje do bloco, né? O Ponto Sem Réis, Praça do Bispo e
em Rio Branco, e cada polo tem lá a sua difusora. Autônoma. Que a gente precisa aprimorar mais, entendeu? Como é? Porque hoje, por exemplo, você tem um WhatsApp, há 2 anos atrás as pessoas mandam o recado pelo WhatsApp, né? Já dá para fazer. E às vezes a gente inventa o recado, né? Mas enfim. Olha, só para pegar um pouco essa experiência, a gente foi assistir aquele filme que também foi premiado agora, esse último agora da menina que... Aquela história da menina que surta. Como é o nome do filme? Esse último como é, Fabiana? Que assistiu lá na Estação Ciência. A experiência é a seguinte: o filme está projetando e os caras transmitem o som para o rádio do carro. Certo. Em FM. Então, um transmissorzinho pequeno. Eu acho que não precisa pedir autorização às autoridades para fazer isso. E você transmite, né, o som do filme, do cinema, que é o drive-in, né? História do drive-in. Só que é um drive-in pós-moderno aí, com a transmissão em FM para os carros. Você fica assistindo o filme dentro do carro e liga o rádio do carro. Então acho que poderia ser uma saída aí para o Cafuçu, talvez. Mas essa solução a gente já... até porque já estruturou, né? Em cada polo é bom ter mesmo... Porque aí você acaba... tendo uma relação direta, fica uma espécie de programa de auditório, meio termo ali. Isso é. Você tem um locutor. Mas eu tô pensando o seguinte, imagina que tem a difusora centralizada e o DJ, não, isso sei lá, era uma alternativa, né? Pode ser, inclusive, né? Porque você está ouvindo de casa, isso pode ser também, não estamos descartando. Isso. Mas... não, eu tô dizendo assim, para você concatenar, sabe, a energia do momento nas 3 praças, que seria o caso aí legal, né? Do Cafuçu. Qual foi o ano aí do Cafuçu, Buda? Como é que foi que surgiu? O primeiro ano? Sim, a proposta. Foi 89. Porque quando surgiu o bloco... Vocês mudaram de lugar ou foi sempre ali? Como é que é? Não, mudamos. Eu penso que, modestamente, o Bloco Cafuçu ele fez muita mudança. Entendeu? Fez mudanças assim que eu acho que foram muito importantes para o carnaval da cidade. A primeira mudança, respondendo a primeira questão, surgimos em 89 por conta das muriçocas. Certo. No primeiro ano, inclusive, saiu o professor William Pinheiro, você lembra? Foi o meu professor. Pois é, ele saiu vestido de nega maluca com estandarte. Quer dizer, foi aonde isso? Isso nas muriçocas. Dentro da muriçoca? Dentro da muriçoca. A gente saiu, o Bloco Cafuçu. Na praia ou aqui? Não, aqui. Aonde? Sai em cima e desce, né? O trajeto das muriçocas, querido. Sim. Tudo com lá no aqui no Miramar. Miramar, certo? Começamos com ele. E aí, no ano seguinte foi que a gente foi pro Beijo Gelado. O antigo Beijo Gelado. Certo. Bom, pra que esse Beijo Gelado já nem existe. Era uma sorveteria que tem na esquina. Eu acho que a primeira vez que eu fui ao Cafuçu já foi exatamente, no Cabo Branco. Foi no Cabo Branco. Boco Moco, o pessoal não vai igual, mas são empreendimentos noturnos. No caso como eu falei agora, do Beijo Gelado, era na esquina. Hoje é uma hospedaria, né? Mas era uma sorveteria, eu lembro. Então a gente saiu ali, saímos ainda pelo menos uns 3 anos, né? 90, 91, 94. Bom, e a gente saía, porque na época era muito comum os trios elétricos, né? Às vezes caía nos pedaços, mas o pessoal botava até fita cassete, porque como a gente não tinha banda, assim, tava o repertório na fita cassete e puxava. Era um trio elétrico relativamente grande pra gente e arrastava 50. Você que foi lá no começo, você via assim, 100, 200, não era, passava disso. Era. Aí e era naquela rua paralela à da Orla, né? Era na esquina, né? Fazia movimentação na esquina e a gente saía em direção a Tambaú. E não teve 2 anos seguintes que a gente, vamos mudar isso. Não porque eu particularmente não fiz pensando, nem fiz, quer dizer, pelo menos na minha cabeça não era porque era contra, não. Talvez as pessoas, os outros dirigentes, tivessem essa posição de ser contra trio elétrico. Eu não sou, porque é uma invenção muito boa e brasileira, que é um negócio maravilhoso. E funciona. Mas porque a gente não precisava, velho. Trabalho dele para arranjar, porque também era mais fácil. Os caras, todo mundo dava um trio ou um carro de som, todo mundo dá. Mas a orquestra, vamos fazer uma orquestra. Foi quando a gente buscou o Maestro Chiquito, por 2 anos, 3 anos. Organizou e era suficiente, foi um negócio legal. E depois a gente disse, por que a gente tá aqui na praia? A praia já tem bloco, vamos pro centro da cidade, não tem nada na sexta-feira. Porque lembre-se que o Cafuçu sai na sexta-feira que cola com o Sábado Gordo, né? Isso. Então é quase abrindo o carnaval. Aí fomos pro centro da cidade,
quando nós mudamos ali pro começo, eu acho, da Duque de Caxias, né? Porque já olhando pro Largo São Francisco, né? Sim. Ali é começo, né? Pronto, é o começo ali. Ali tinha um bar que serviu de apoio, por isso que a gente foi para lá. E também porque coube tranquilamente as 150 pessoas. Naquela rua da Associação de Paraibana de Letras, né? Vai sair ali, quase na esquina dela. Tem um quarteirão ali que vai dar para né? ele. No comecinho ali. E fizemos ali, depois no ano seguinte aumentou, aliás o bar mudou para Praça Pedro. Rapaz, eu não lembro, não era não, Jorge fez muito depois, era um bar, eu esqueço o nome do eu não sei se era o menino do sax, como é que Sim, que tá lá na Jurandir, eu não sei se o bar era dele, eu tenho a impressão que sim. E depois ele mudou esse bar para a Praça do Bispo, a gente foi para lá acompanhando, porque precisava do apoio. Concentração, né? Concentração. Aí pronto, foi para a Praça do Bispo, aí foi ganhando espaço, e aí é hoje que vocês assistem aí. Ok, e bom, Cafuçu, acho que é basicamente isso. Vamos entrar nos finalmente, a história do cinema e do prêmio e coisa e tal. Como é que foi a viagem? Rapaz, antes a viagem foi tranquila, né? Um investimentozinho. Quantas vezes teve esse convite, ganhou-se o prêmio? O filme? Vocês estão falando especificamente do Bacurau. Exatamente. Bacurau, mas é bom você fazer minha participação no cinema ela é mais recente do que todo o grupo. Né? Porque eu passei inclusive um tempo sem fazer teatro. Buda, deixa eu lhe perguntar. Eu queria que você, antes de entrar exatamente no prêmio do Bacurau e coisa e tal, no Cannes e coisa e tal, eu queria lhe fazer uma pergunta seguinte: como é que essa sua trajetória, inclusive Cajazeiras, a experiência de Cajazeiras e depois aqui do Piolim, como é que isso montou as suas histórias de ator, né? Como é que isso lhe ajuda a criar, lhe preparou para fazer os personagens e coisa e tal? Um pouco dessa sua memória de trajetória que acaba, né, compondo, ajudando na composição dos personagens e coisa e tal. Você tem várias formas, né? Desde de leitura, né? Alguma coisa que você guardou da literatura, não é muito o meu caso, tem algumas coisas, mas principalmente de você observar e de guardar na memória o que você viveu, entendeu como é? Aí você pode perguntar assim, mas um ator novo, como é que ele vai? Então, mas existem outros procedimentos que fazem com que você se colocar ali naquela situação. O que, por exemplo, você diria que por exemplo, lhe ajuda nisso? Se você... Um filme, por exemplo, eu fiz uma peça Gaivota. Aí estava lá um tio, né? Eu fazia um personagem que era um tio de um menino, um escritor, etc, etc, etc. Então, assim, você tem a relação. Na época que eu fiz, já era pai, já era tio, então tem situações que você já incorpora, né? São pequenas situações, mas além disso, tem um negócio de aqui e agora. Porque quando você vai fazer uma peça ou um filme, você tem um roteiro e tem uma história e você tem uma preparação. Então você está ali, muita coisa você está aqui e agora olhando para a pessoa e entendeu? E claro que isso tudo se entrelaça, mas é muito do que você está ouvindo e respondendo e está junto. Quer dizer, são somas, né? São camadas de situações. Fabiana estava me dizendo o seguinte, que alguns atores, eles são marcados assim... Tem papel que o cara que vai fazer o filme ou a peça, ele diz, eu acho que Buda encaixa nesse... Funciona assim ou você você é mais... Para o cinema, você... Todos os filmes que eu fiz, e boa parte das pessoas, eles fazem porque hoje estão fazendo muito teste. Ele manda um textozinho para você, às vezes não é nem da situação que você vive. Então, eles observam... Quem está escrevendo o roteiro... Né? Tem lá guardado na memória, tem lá a sua escolha. Tem lá, acho que a fotografia, quando vê, é um detalhe, é um olhar, é uma forma de falar. É um portfólio. Ele tem lá, porque ele está escrevendo, né? Ele tem, além de ter feito muito filme, ou ele tem aquilo guardado, né? Porque é muita imagem, né? Ele tem isso. E as escolhas se dão por isso, claro, pela capacidade do cara fazer aquele trabalho, mas me parece que muito do que você fisicamente, do que você passa, você transmite, sabe?
E isso. a outra questão é a seguinte, como é que tá essa coisa do cinema nordestino? Eu queria que você falasse um pouco desse boom, vamos dizer assim. De um modo geral... A gente vive um momento muito interessante, né? Eu acho que mais de 10 anos já. Já, desde todos os estados, eu não conheço assim, todos, né, mas pelo menos os principais, o Ceará, que a gente tem São Luís, vai olhar Paraíba, você tem uma história, né, de desenvolvimento do cinema, né? No caso da Paraíba, desde Valfredo, aí você vai, aí tem aquela geração de 50, depois vem 60, você tem ali, tem o que é que aconteceu? É que essa movimentação, ela ganha uma crescente, né? Eu acho que com a chamada retomada do cinema brasileiro, né, com muitas produções, e o Nordeste, eu acho que, felizmente, não o Nordeste, mas todas as regiões, de uma certa forma, começaram a produzir. Isso é muito bom, né? Porque você hoje nem precisa, no nosso caso aqui, se você tem ideia, né? A gente não sai, mora aqui em João Pessoa, vai fazer filme no São Luís, vai fazer no outro canto, vai fazer, e vice-versa, né? Por exemplo, no Bacurau, nós, por sorte, a história e o diretor decidiu isso, né? Ele tem... Na verdade, eu acho que ele quis fazer assim, né? Porque você podia ter tudo nordestino, com exceção dos americanos e alguns outros personagens que fazem parte do núcleo dos americanos dentro da história. Todos os atores podiam ser do Nordeste, mas ele fez um teste para o Bacurau com atores de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio. Misturou geral, e não tem esse negócio de sotaque. O cara vai e modifica o sotaque porque a história... Isso é interessante. Mas eu estou dizendo isso porque um país com essa dimensão, rapaz, não é possível que a gente não tenha... você não se baste só aqui na Paraíba. O tamanho da Paraíba é quase um país da Europa. Quer dizer, tem uma população, então a gente tem tudo para... Eu já estou aqui dando uma misturada nas histórias para dizer o seguinte, eu acho que é isso. Pernambuco, que é uma ponta de lança muito forte, a Paraíba vem também com muita força. E, por sorte, por exemplo, no caso de João Pessoa, é bom que a gente registre, nós tivemos desde 2013, né, eu estou dando uma estudada até nisso, editais permanentes, né? 2013, 2014 você teve um edital com recursos só da própria prefeitura, da Funjop, na época acho que era Luciano Agra, e depois você teve uma sequência de editais 2014, 15, depois 2016, 17, 2 editais em parceria com a Ancine. A Ancine entra com 2/3 e o município entra com 1/3. E isso, gerou hoje, você tem aí 6 longas e mais de 10 curta-metragens participando de vários festivais, entendeu? O grande desafio nosso, eu acho, como é que isso não precisa chegar ao público, ao grande público, seja via televisão, distribuição, seja via né? Distribuição, que é o problema do cinema brasileiro de modo geral e o nosso em particular, né? Porque senão você faz um filme, daqui a pouco ele fica nos festivais, no circuito, tem que ver os canais também, né? A grande saída do cinema é a TV, né? Na televisão você consegue chegar ao povo onde ele estiver. E os outros formatos, né? Outras plataformas aí que você tem como distribuir, né? Que o cinema foi relegado é shopping, cinema de shopping. A gente tem a experiência em vida dos cinemas de bairro, né? Quando tinha cinema de bairro, eu, por exemplo, no bairro do Jaguaribe, onde eu nasci, me criei, estou morando, continuo morando, a gente tinha 4 cinemas. Quer dizer, você entrava num cinema, via um filme, aí saía, ia para o outro cinema, via outro filme. Era Final de semana era um paraíso. É como se padaria, você tem 3 padarias na cidade, você vai comprar o seu pão lá, né? É uma coisa... lá em Guarabira tinha 4, 5 cinemas. Cajazeiras eram 4 cinemas. Hoje você, desde 70 e alguma coisa, você não tem mais. Não sei se você não tem mais nem cinema. Não sei exatamente o ano. Ei, a conversa tá boa, mas o tempo o tempo é exíguo. Ainda tem os cachorrinhos para caminhar. Não, mas que tem um espetáculo interessantíssimo, né? Aliás, não dá nem para falar do espetáculo. Dá. Eu vi, né? Um espetáculo muito interessante. Você vai fazer um corte nessa edição aí, porque eu ia falar do espetáculo que eu vou ver agora em Cabedelo, rapaz. Está circulando de rua, inclusive. Certo. As meninas estão circulando aqui agora, daqui a 7 e pouco. Tá.
Hoje é. Eu queria que você falasse então. Mas no caso. Não, tudo bem, eu corto aqui. Vamos finalizar você dizendo quais são os próximos projetos, para como é que está a agenda e o que foi o diferencial também dessa participação em Cannes, para a gente arrematar aí. A participação no festival, a gente é figuração de uma história bem maior, né? É preciso ser tranquilo em relação a isso. Nós estamos nesse festival, fomos para o festival, estamos nessa evidência, vamos dizer assim, porque você tem um diretor, uma figura extraordinária como o Kleber Mendonça e o Juliano Dornelles, que tem uma história longa como crítico, no caso o Kleber, de produção. Eu já tive lá com o filme dele, Aquários, foi em 2016, né? Não pude ir fisicamente, dessa vez eu acho que a gente fez uma movimentação e foram mais atores, os 6 da Paraíba, dois atores e 4 atrizes, fomos lá. Mas é isso, ter claro de que a gente faz parte da estrutura, de uma estrutura bem maior, por sorte de uma figura extraordinária que é o Kleber, e duas figuras, o Kleber Mendonça e o Dornelles. Mas é importante, é óbvio que é importante você estar sendo lembrado, quer dizer, a gente contribui de algum modo com o filme. E para mim, a minha expectativa é de que eu continue fazendo o que eu venho fazendo, né, que eu possa consolidar e dar autonomia ao Bloco Cafuçu, por exemplo, não precisar depender de mim, é sempre assim. E ter novos encontros, fazer novos filmes, tem alguns convites aí pintando e tomara que se concretizem. E é isso, fazer também, poder colaborar com as coisas que nos deu origem, que são as nossas comunidades. Eu estou na luta lá pela recuperação do Açude Grande, quero me engajar em outras lutas, no Piolim, ver como é que a gente resolve aquela estrutura que é imensa, que ele tem que ter saída de alguma maneira, mas depende muito mais do diálogo interno nosso, muitas vezes, do que uma ajuda externa, e ela precisa dessa ajuda também, mas enfim, só para lhe situar de que os pés estão no chão, estão colados na comunidade, né? Certo. Apenas mais uma questão. Como é que está a imagem do Brasil? Você percebeu alguma coisa nessa viagem e como é que eles recebem esse cinema brasileiro? Olha, a imagem forte, porque a gente vai para o centro. Eu não tive muito contato assim de discutir, porque confesso publicamente, não sei o inglês nem sei o francês, aí você não tem, mas claro que você está lendo o noticiário ali. E acho que por um lado você tem essa afirmação da grandeza que é a cultura brasileira, né? Seja cinema, se você vai, fulano pergunta na música, pergunta pelo futebol, etc, etc. Foram 2 prêmios, né? Tanto do Carim, né, com o filme dele, como o de Kleber e o de Juliano, com Bacurau. Mas você vê no noticiário internacional todas essas atenções todas voltadas. Como é que é um país tão maravilhoso, né? Tem coisas muito maravilhosas, mas chega numa encalacrada dessa, né? Por conta de não conseguir resolver uma coisa que é secular, né? Que é danado de uma justiça social, de equilibrar esse negócio aqui. Você fala politicamente. Claro, estou falando disso, porque é que tanto a gente não consegue resolver isso e volta. Porque a gente tem medo de morrer. aí religioso. Aí vai mais fundo. Mas é isso, de um geral você vê isso, né? Essas duas coisas, mais pelo noticiário, não foi nem estar lá, porque a gente teve mais envolvido, foram poucos dias, né? Envolvido mais diretamente com o festival, enfim, com o desdobramento disso. Tá joia. E agradecer então pela participação, viu? Agradecer demais, fica à disposição. O programa, esse horário está aberto, está disponível, inclusive para as histórias lá do Piolim, da comunidade, do Roger, e que for necessário. Se precisar do contato do pessoal que está mais à frente, eu passo para vocês. E essa história de rádio também a gente tem interesse em participar, se for o caso, em entrar aí nessa luta também. Maravilha. Da comunicação nas comunidades. Maravilha. Obrigado, Dalmo, pela oportunidade, viu? E vida longa aí, o Alô Comunidade. Valeu, obrigado.